Bem-vindos, senhoras e senhores dessa droga de canal. Eu sou o Lucas e é melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Hoje nós falamos do livro da tribo das Fúrias Negras. Mas calma, porque finalmente nesta droga nós temos uma vinheta. Então toca essa droga aí. Tenho muitas coisas importantes a serem consideradas antes de falar exatamente sobre o livro. Primeiro, tenho que falar sobre a votação para a decisão da ordem de apresentação aqui desta droga. Eu deixei um link lá na página, vou deixar o link na página, no Instagram também, enfim, lá na minha Linktree para você poder deixar o seu voto da ordem de apresentação dos livros de 94 de Lobisomem Apocalipse. Infelizmente, os livros de Lobisomem eles são poucos, se não me engano são 6 livros apenas. Sendo que este livro aqui, a gente está falando do livro da tribo das Fúrias Negras, depois dos Roedores de Ossos, e aí eu entro com a segunda edição de Lobisomem Apocalipse, e então entre os livros que serão votados. Assim vai me dar mais um espaço para vocês votarem, vai dar uma margem para eu poder pensar em outras coisas também, e assim caminha. Outra coisa importante que eu preciso dizer é sobre a organização do Clube do Livro a partir da próxima demanda, do próximo número, porque o primeiro nós falamos sobre Drums Around the Fire, estávamos na equipe Rodrigo Pontes, Rafael Damascena, o Rafael Oliveira, um abraço para todos vocês, muito obrigado novamente por ter participado dessa primeira parte desse projeto, né? E agora eu quero convidar os senhores que fazem parte do público desta droga a fazerem parte também do Clube do Livro. Então eu quero fazer um chamado. Esse chamado é justamente o seguinte: vocês podem fazer parte do Clube do Livro simplesmente entrando em contato comigo. Assim eu vou fazer um grupo no WhatsApp ou alguma coisa do tipo. Eu explico certinho como que eu quero fazer essa organização, mas os próximos livros que eu quero falar no Clube do Livro são exatamente The Beast Within, When We Will Rage e Truth to the Paradox. E nós temos, se eu não me engano, mais 3 romances que ainda são lançados em 94. Lembrando que eu não vou lançar nenhum outro livro dos episódios tradicionais até eu completar esse ciclo dos anos. Ou seja, eu preciso completar todos esses clubes do livro para eu poder avançar para 95. Eu sei que tem bastante livro. Na verdade, em 94 as demandas de cada cenário elas diminuem, principalmente por causa do lançamento de Wraith the Oblivion. Sim, estamos chegando na Wraith the Oblivion. Então a demanda é menor, mas a de romances ela aumentou e muito, né? Enquanto em 93 nós tínhamos apenas Drums Around the Fire, nós temos, se não me engano, 5 ou 6 livros de romance que podem ser estudados aqui pra gente, aqui no Clube do Livro. E diferente do que eu fiz ali numa equipe fixa, coisa e tal, no Clube do Livro, eu vou contar apenas com quem estava disponível. Isso me ajuda, isso ajuda vocês. Se você não estiver a fim de gravar, tá tudo bem, eu posso contar com outra pessoa. Então, se você tiver interesse em participar do Clube do Livro, então entre em contato comigo, seja por e-mail. Não. Vamos fazer o seguinte, deixa uma mensagem pra mim lá no Instagram, eu acho melhor. E assim eu consigo organizar tudo certinho. Não tem exatamente uma ordem de chegada, eu vou fazer esse grupo e depois eu explico direitinho como vai funcionar. Tudo bem? Se você acompanha o Instagram, você também viu que eu coloquei algumas artes do Misael Neto, que é um cara muito... Mano, o cara é muito firmeza e o cara também é muito empenhado nas coisas que ele faz em relação ao mundo das trevas. Ele também tem uma página no Instagram dele voltado à cultura gótica, coisa e tal. Ainda não tem muitas coisas, mas é só dar um empurrãozinho no cara que ele começa a fazer mais coisas. Mas de qualquer forma, ele, inspirado nesta foto aqui que eu fiz, ele fez umas outras usando inteligência artificial. E, todos os créditos do cara, tudo bem que não tá esse movimento, esse escândalo de que é anti-arte, coisa e tal, mas ficou muito bem feito, eu quero dar todos os créditos para ele. Então esse aqui é uma das artes que eu não havia mostrado lá na minha página, no meu Instagram. Então se você não viu, então prestigie o artista lá, ok? Falando em agradecimentos, eu não poderia fazer essa vinheta aqui sem a participação, sem a contribuição de 2 grandes outros artistas, que seria o Adriano Gagliardi e a Tatiane Vertier. Desculpe se eu falei errado o seu nome.
A Tatiana, ela fez as ilustrações, né? Ela já tinha participado dos Vampire Jam, Vantobber, na verdade, e ela tinha algumas fotos e ela sempre coloca essas fotos lá no Storytellers Vault. Eu comprei essas fotos, pedi autorização para ela e montei essa vinheta. Enquanto o Adriano Galhardi, ele fez toda a trilha sonora dessa vinheta, estava cansado de receber avisos de direitos autorais, então eu queria fazer uma coisa minha, então eu contratei alguém realmente capacitadíssimo para poder fazer essa trilha sonora e foi o Adriano Galhardi. Então todos os créditos a vocês, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela pela paciência, porque demorou um pouco para poder produzir essa vinheta, mas finalmente ela saiu. Muito obrigado. E eu quero dedicar esse episódio aqui à minha mãe, à minha avó, todas as mulheres da minha vida, porque nós vamos falar de uma coisa muito importante que seria a maternidade. E, bom, não tenho mais nada a dizer, vamos falar de O Livro da Tribo Fúrias Negras. Eu já ouvi muitas opiniões contraditórias, controversas na verdade, dizendo sobre o que as pessoas acham sobre clan books, sobre tribe books. Há quem goste, há quem não goste. Eu gosto muito da ideia de um livro separado para cada clã, cada tribo, cada tradição. E eu acho que isso deveria se perpetuar na 5ª edição. Se você não concorda, tem uma opinião diferente, então por favor deixe um comentário que eu gostaria realmente de entender por que não. Porque eu sou muito a favor, tem muita coisa que algumas tribos, alguns clãs, eles deixam de ser estereotipados por conta do livro da tribo ou livro do clã. Então é um material a mais, é lore, é muito importante para você fazer um jogador novo, por exemplo, se introduzir a um cenário. Enfim, porque geralmente, principalmente aqui da 2ª edição, esses livros são curtos, então é muito fácil dele se inteirar a algum clã ou alguma tribo que ele tenha gostado, e assim ele poder interpretar com primazia, né? Bom, eu acho importante. E falando nessas produções de livro de tribo, esse primeiro livro da tribo, que é das Fúrias Negras, ele vai ter uma discrepância muito grande em relação ao último livro, que seria dos Wendigo, que seria o 13º, e cara, você pode ver. Bom, se você tem esse exemplar aqui, é que eu não vou conseguir mostrar o livro inteiro para vocês, mas a organização ela tá ok, o conteúdo também é ok, mas eu acho que é indiscutível que quando você chega no 13º livro dessa série, você tem uma melhora significativa, tanto nas organizações, na quantidade de informações, na escolha de informações que são colocadas dentro do livro. Enfim, muitas outras coisas que são incorporadas até o 13º número, né, que seria o dos Wendigos, eles melhoram muito e então deixa a desejar. Primeiro, uma coisa muito importante é que esse livro aqui, ele é da 1ª edição de Lobisomem Apocalipse. É por isso que eu estou apresentando ele antes do livro da 2ª edição, porque tanto ele quanto o livro dos Roedores de Ossos, que é o próximo livro, próximo vídeo aliás, nós temos essa grandíssima diferença do que vai vir depois, a partir dos Filhos de Gaia. E por como você consegue notar essa diferença? Tem 2 resquícios que faz a gente entender por quê. O primeiro deles é justamente a pontuação de renome que você encontra nos totens descritos em cada livro. E o segundo é a exigência de um espírito para você poder aprender um determinado dom, coisa que a gente só vai ser inserida a partir da 2ª edição. Essas características, elas são muito marcantes aqui neste livro que nós vamos ver hoje e no próximo, então, bom, não tem o que se discutir que eles são da 1ª edição de fato. Mas, e que diferença faz para que ele seja aplicado na 2ª? Nenhuma. Se você não ignorar, se você ignorar esses 2 aspectos, você consegue usá-los tranquilamente na 2ª edição. O livro das Fúrias Negras, assim como os outros livros que eu já havia lido, bom, enfim, eu já li todos os livros da tribo, tanto da 2ª quanto da 3ª edição, e só que eles fazem muito tempo que eu li, então eu não lembro de quase nada deles. Então essa releitura aqui do livro das Fúrias Negras me fez perceber algumas coisas. A primeira coisa delas é a inclinação que esse livro tem ao feminismo. Ele é muito forte em relação à sua ideologia. Aqui o Phil Brucato, ele contou com uma outra pessoa para poder escrever aqui o livro. Eu vou dar uma coladinha aqui. O nome dela é a Judith A. McLaughlin. Acredito eu que seja assim que diga o nome dela. Ela ajudou com os textos de apoio. Então você tem... Não estou dizendo que o Phil Brucato seja impossibilitado de colocar essas citações, enfim. Mas você vê que tem um punhado ali de feminismo, uma coisa muito mais empoderada
a uma ideologia, enfim, a um objetivo, a um estilo de vida que realmente não faz parte da escrita do Phil Brucato, né? Então, esse livro é muito recheado em relação às atitudes feministas, a atitude masculina em relação à mulher, enfim. É um livro importante. Se você se incomoda com temas políticos, eu não sei o que você está fazendo em Lobisomem o Apocalipse, porque ele é todo cheio disso, mas você sempre tem a opção de ignorar esses temas e jogar como você bem entender. É claro que vai ficar superficial. Gente, somos todos adultos aqui, é lógico que vai ficar superficial, mas você faz o que você bem entender. Bom, agora continuando, a partir desse ponto de vista de que é um livro feminista, eu não via dessa forma, talvez porque eu não conhecia o termo, eu era muito jovem para poder saber disso, e quando eu falo muito jovem eu tinha os meus 12, 13 anos por aí, eu era um idiota, não que eu seja menos idiota do que antigamente, mas existe uma discrepância de mentalidade, de maturidade que eu tinha naquela época, que faz eu interpretar e considerar esse livro de uma outra forma. De algumas formas negativas, de algumas formas muito positivas. Mas isso não vai importar agora, isso vai ser tomado ao longo do vídeo. Onde eu quero chegar é que, por conta dessa ideologia toda, o que me parece é que na comunidade existiu um surto, um delírio coletivo em relação às Fúrias Negras, e eu não estou safo disso, que faz elas serem aquelas feminazi. É lógico que nós estamos falando de um jogo visceral, e muitas das frases que são colocadas aqui no livro, elas são colocadas de uma forma que ela queira se vingar de forma de eliminação de todos os homens do planeta. Se você pegar o livro do começo ao fim, você vê que não é exatamente isso. Existe sim aquele viés de vingança, mas ele não é exatamente essa vingança igual dos Garras Vermelhas que querem o Imperium, mas sim alguma coisa de que reapoderaram um lugar em que elas sempre tiveram direito, e que o homem, por ser o homem e achar que tudo pode ser, tudo que ele toca é domínio seu, é seu por direito, e as mulheres não podem se interferir nisso. Enfim, o livro fala muito desses temas, e esse delírio coletivo é justamente esse negócio do feminazi, mas se você prestar atenção até mesmo nas citações, e em 2023, nós com os artifícios, com as ferramentas da internet, nós podemos dar um Google em todas essas autoras que são citadas nas epígrafes do livro, e nós podemos nos atualizar, enfim, conhecer todas essas coisas do movimento feminista e ficar mais cultos e poder criticar com sabedoria sobre essas coisas. Tudo bem? Então eu espero bom senso nos comentários, ok? E antes de começar o conteúdo maciço, nós temos algumas coisas que eu acho muito importantes de serem denotadas. A primeira delas são as histórias em quadrinhos, que vão ser a marca mais original que você pode ter dentro da White Wolf, porque, se eu não me engano, você não vai ter quadrinhos em nenhum outro livro, nenhum outro suplemento que não seja no cenário de Lobisomem Apocalipse. E os quadrinhos, eles são uma forma muito interessante para você integrar esse cenário. Aliás, os quadrinhos, geralmente eles contam com cenas de ação, e o cenário que mais conta com cenas de ação, na minha opinião, comparado de longe, é Lobisomem Apocalipse. Então, Mago Ascensão também tem, mas Lobisomem acho que tem mais. Ele é mais inclinado a isso. Então eu acho uma ferramenta muito inteligente de ser usada. E aqui nós temos uma história em quadrinhos, justamente de uma Fúria Negra caçando um grupo de pessoas que fazem divulgações. Eles publicam filmes pornô de violações reais de mulheres. E então essa loba, ela caça esses caras, e é claro que essa história tem que acabar bem. Mas enfim, você vai ter que ler, e se você já leu, você sabe que a história é bem legal. E todas as histórias de quadrinhos que vão vir com os livros de tribo também são muito bem feitos. Todos os créditos aos artistas. E a outra coisa que eu quero denotar é que, por eu falar desse tema de feminismo dentro do livro, o Phil Brucato, ele deixa uma nota dentro do livro falando que ele vai abordar temas muito sensíveis. E esses temas sensíveis, na verdade, eles são apenas os temas, ele não aprofunda. Ele vai falar sobre abuso, vai falar sobre exploração e outras coisas que são complicadas, que pessoas que sejam um pouco mais sensíveis, elas possam não estar muito fisicamente preparadas para poder ler sobre isso. Então, não estou dizendo que eu vou também dizer sobre isso aqui nesse vídeo, mas estejam avisados que esse é o conteúdo do vídeo, ok? Do livro também. Do vídeo talvez não.
mas o livro é, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre as histórias das fúrias. É contado que há muito tempo, o homem e a mulher, eles viviam em harmonia. Enquanto o homem ele caçava e construía, a mulher instruía e zelava. Até que a mãe, que seria a Gaia, ela escolhe uma matilha, escolhe uma alcateia de lobas para que elas sejam as servas de Gaia. E o homem enciumado, ele, bom, por a mulher aqui no livro diz ser muito mais próxima à mãe do que o próprio homem, então isso já trazia um certo desconforto, e essa escolha de pegar as lobas para serem suas servas, isso trouxe mais desconforto ainda. Então o homem, ele se tornou um pouco mais suscetível às palavras da Wyrm, guarde isso, e então a Wyrm deixou-se sussurrar, né, as palavras da Wyrm em suas orelhas. Então os homens começaram a usar as suas habilidades físicas para dominar e explorar as mulheres. A partir dessas atitudes é que essa matilha de lobas, que são dadas como as primeiras filhas, elas tomam a decisão de começar a controlar esses homens. Então elas seriam as primeiras fúrias negras, mas não assim chamadas, mas chamadas as primeiras filhas. E essas primeiras filhas começaram a combater os homens, e isso também é o que trouxe motivo para elas se integrarem ao Império. Bom, o que acontece depois disso é que, por mais que eles tenham feito parte do Império, o Império, se você conhece, ele teve fim e não resolveu muitas coisas. Essas primeiras filhas, os homens batizaram-nas como as Górgonas. E é interessante esse nome porque Górgonas, elas se remetem àquelas coisas grotescas, às coisas mais de lagarto, né? Porque, enfim, se você viu qualquer livro infantil ou qualquer livro de história que tenha a representação de Medusa ou Euríale, você sabe como elas são peçonhentas, eu acho que essa é a palavra. E o homem destacou-as dessa forma justamente para distorcer a imagem que elas tinham como verdadeiras guerreiras da mãe. Assim é colocado aqui no livro. Por conta dessas restrições todas e o fiasco do Império em poder controlar as ações dos homens, as Fúrias Negras começaram a construir suas civilizações fora, no campo mais voltado ao Wild, que seria a deusa. E assim elas se mantiveram longe das civilizações dos homens por muito tempo, elas foram perseguidas por estarem longe, e eu estou falando de culturas que foram realmente destacadas por serem completamente compostas por mulheres, às vezes entrelaçando com homens apenas para os fins de cruzamento. É lógico que todas essas escolhas trouxe consequências para as Fúrias Negras. Aliás, se elas não têm homens em seus vilarejos, então o número delas é muito maior, porque ele fica restringido à metade da população mundial, vamos dizer assim. E outra que esse contato de cruzamento nem sempre era uma coisa bem vista, porque essa feminilidade era uma coisa muito agraciada dentro dessas tribos, essas civilizações externas às civilizações do homem. Aliás, uma boa forma de se explicar isso é justamente uma entidade que elas chamam como o patriarca. E esse patriarca, elas dão a característica dele, que é justamente suplantar o papel da mulher, porque ele seria um agente de dos instintos da Wyrm, que seria a borra, que seria o instinto do ódio. E ele se infiltra justamente nas lideranças e nas religiões dos homens, para que assim eles possam destruir a imagem, como eles fizeram com as Górgonas, destruir a imagem da mulher. Mas voltando um pouco sobre essa decisão de fazer essas comunidades separadas das civilizações do homem, eu gostaria de fazer uma observação em relação ao que nós vamos talvez ver no W5. Aqui no livro eles colocam que realmente foi um erro fazer essas comunidades excludentes, e que as Fúrias Negras hoje em dia elas procuram não fazer isso, porque além de ser uma desvantagem para a tribo, é uma coisa que realmente não faz tanto sentido, principalmente na idealização feminista. Entenda o seguinte: se você busca um espaço dentro da sociedade e esse objetivo de vingança não é exatamente a exclusão, a fatalização eterna do homem, então tem que existir uma harmonia novamente. Aliás, se você buscar o mínimo sobre o feminismo, você sabe que ele não busca diminuir a imagem do masculino. Então, se nós pensarmos nesses preceitos, no que está vindo no W5, então faz todo sentido acolher homens dentro da tribo,
uma vez que a pauta feminista ela não é excludente, uma vez que ela não é segregária, mas que se você entender isso, então você é muito bem-vindo à causa, e não uma coisa que deve ser legitimamente masculina, uma coisa legitimamente feminina, como um discurso que eu canso de ouvir, que é, mas as mulheres elas conseguiram o que conseguiram porque os homens cederam a elas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você era moleque e você chorava até você ficar desidratado pra sua mãe ou pro seu pai, você acha que foi uma concessão deles ou você realmente conseguiu perturbar a alma daqueles inocentes pais pra fazer o que você quer? Se não fosse choro, não tinha ninguém mamando, meu querido. Então para com essa idiotice de que foi uma concessão dos homens, beleza? Avançando, falando de discursos escrotos, nós temos um episódio aqui que são os Tempos Flamejantes, e ele vai falar exatamente sobre a Inquisição. Um pouco antes da Inquisição, as Fúrias Negras já tiveram problema com algumas outras tribos, entre elas os Fianna, os Crias de Fenris e os Senhores das Sombras, justamente por eles terem uma visão distorcida do que era mulher, principalmente os Crias de Fenris. Então, quando nós chegamos nos Tempos Flamejantes, é quando os Crias de Fenris, é uma época em que os Crias de Fenris eles delatam muitos dos atos dados como os pecaminosos pela Inquisição, porque os Tempos Flamejantes é justamente isso. Então os Crias de Fenris eles começam a delatar as Fúrias Negras para que eles pudessem tomar seus territórios. Isso a gente vai ver com mais profundidade lá em Lobisomem Idade das Trevas, mas esquece porque talvez eu não fale sobre esse livro. Mas é justamente esse objetivo, enquanto as mulheres elas sofriam na fogueira. E ao mesmo tempo nós temos um outro instinto da Wyrm que eu vou ter que dar uma colada aqui, que é o Angu, que é o instinto da crueldade. Ele também se fortaleceu. Não lembra quais são os instintos da Wyrm? Volta lá no livro, no vídeo que eu fiz sobre o livro da Wyrm, da primeira edição mesmo, eu vou falar sobre isso. Que existem as categorias, existem essas hierarquias da Wyrm, e os instintos da Wyrm são coisas que são mais poderosas do que encarna. E esse patriarca é justamente um encarna do instinto do ódio, que seria esse Aborra, ok? Por conta desses adventos da igreja e por conta dessa não colaboração de algumas tribos europeias, as Fúrias Negras elas viram uma esperança assim que os barcos começaram a sair para o que eles chamariam mais para frente como o Novo Mundo. Então elas partem para a América e é lá que nós temos todo aquele contexto que eu já contei lá em Rage Across New York. Se você quiser ver também, veja lá no livro ou no vídeo que eu fiz sobre o livro. Lá elas encontram o Finger Lakes, que seria o cairn lá da mão de Gaia. E lá é um cairn muito importante, ele já pertenceu ao Quitenas, ele foi tomado por criaturas da Wyrm, e então as Fúrias Negras conseguem retomá-lo. E lá é um lugar muito importante, é dado como um lugar extremamente sagrado, e as Fúrias Negras elas tomam conta dele até hoje. O que eu não disse na época que eu gravei o Rage Across Rage Across New York, foi justamente sobre a importância desse lugar para as Fúrias Negras. Lá existe um memorial que seria o Hall da Fama das Mulheres, mais importantes ali dos Estados Unidos, né? É um memorial nacional, um Hall da Fama, que justamente prestigia todas as mulheres que passaram por ali. E nós temos personagens, eu não gosto de falar personagens, eu gosto de falar personalidades importantes como a Harriet Tubman, que seria uma das principais ativistas do Underground Railroad, que seria um trajeto de fuga para escravos ali em Nova York. E esse Finger Lakes ele está muito embasado em cima disso. Aliás, parte dessa rota de fuga era em Finger Lakes. Muitas ativistas feministas elas fizeram seus discursos perto de Finger Lakes. Mark Twain também passou por lá e teve várias epifanias para escrever as suas obras. É um lugar realmente dado como sagrado, e principalmente por ser dado como um lugar em que Gaia tocou a sua própria mão para marcar um lugar sagrado. Então, para as Fúrias Negras que têm uma devoção ao feminino, ou seja, à mãe, então para elas é muito importante esse lugar. Mais importante talvez do que para os próprios Uktena. Será mesmo? Não sei, eu acho que não. Mas é questão de opinião. Elas estão cuidando direitinho, eu acho. Aqui diz um livro, não sei. Fica da sua opinião. E por que eu estou falando sobre isso? Porque elas não negam o fato de que elas realmente lutaram por territórios assim que elas chegaram na América. Elas foram, como qualquer pessoa, como qualquer homem branco, elas também lutaram por territórios ali na América. Mas elas negam que elas são arrependidas, e elas negam que foi por uma maldade, vamos dizer assim. É lógico que, bom, quando a gente fala em guerra por território já tem uma maldade em si, mas as Fúrias Negras elas têm um pacto de paz ali com
os filhos de Gaia, o Uktena, enfim, com os nativos que ultrapassa qualquer passado maléfico que elas tenham feito. E falando nessa ligação com os filhos de Gaia, justamente depois da Segunda Guerra, que essa ligação com a tribo, né, com os filhos de Gaia, é que as Fúrias Negras começaram a se envolver mais politicamente e a agir de forma mais pacífica. E é justamente o momento em que o feminismo ele começa a crescer mais, é um momento em que as mulheres começam a ter mais voz na política. Enfim, essa ligação com a tribo parece que fez muito bem à tribo. Aliás, nós vamos ver mais pra frente que realmente existem muitos campos, aqui dados como os Ku Klux, que tem muitas influências políticas, e isso vai favorecer as fúrias, tanto na Europa quanto na América, em relação às suas posições e conquistas ao objetivo do feminino. Muito interessante. Afinal, o que são os Ku Klux? Os Ku Klux aqui, dado como uma palavra grega que quer dizer círculo, e o círculo aqui ele é equivalente aos campos. Aqui são descritos 7 campos, ou 7 círculos, ou 7 Ku Klux, fale como você preferir. E esses 7 Ku Klux, eles vão compor cada uma parte da ideia. Mas antes eu gostaria de destacar uma coisa que eu não acho muito legal em relação aos campos, de uma forma geral de todas as tribos, porque eu não gosto da ideia do seguinte: olha, essas daqui, elas são fúrias negras, mas elas fazem tal coisa, e essas daqui elas são fúrias negras, mas elas são mais fúrias negras do que as outras. Isso parece diminuir um pouco o papel não diminuir, mas reforçar e talvez tornar inútil um campo específico. Eu prefiro ter descrições do tipo, elas se voltam menos ao objetivo das fúrias para fazer tal coisa, do que ter um campo descrito que elas são as mais combatentes, elas são as que mais lutam pelos direitos das mulheres. Entende onde eu quero chegar? Porque quando eu falo de Fúria Negra, eu entendo que todas elas lutam pelos direitos das mulheres, eu entendo que todas elas protegem a Wild. E quando você tem um campo que não tem essa descrição, eu ainda vou falar, elas são Fúrias Negras, mas elas voltam seus objetivos mais para esse lado. Então, quando vem um outro campo e diz que elas fazem isso mais do que as outras, então eu digo, tá, então para que serve esse campo? Esse campo não serve para nada, porque ela é só uma Fúria Negra, entende? Mas você vai entender quando eu descrever cada um deles. As Amazonas de Diana justamente fazem isso, elas são devotadas à proteção das mulheres e dos oprimidos, e enfim, dos indefesos, e elas também se encarregam ao combate ao Wyrm, aos grandes focos de Covis da Wyrm, e elas também são protetoras da Wild. É dito que elas fazem isso ferozmente, e é por causa disso também que elas têm uma vida mais curta. Entendeu onde eu quero chegar? Então, mais do mesmo, não parece? Enfim. As desbravadoras, agora um outro extremo que você vai entender. As desbravadoras, elas têm o seu objetivo mais voltado na coleta, na localização e coleta de objetos que são mágicos, místicos, sagrados, e elas simplesmente guardam em algum lugar que ninguém sabe onde é. E isso dizem que começou um hábito no Império Romano, quando elas saquearam, um grupo de Fúrias Negras saquearam um vampiro lá no Império Romano. E eu acho que eu já falei deles lá em Cairn's Place of Power, que é justamente onde eles encontraram uma outra garra da Wyrm. Mas enfim, não foi eu que disse isso, ok? A Ordem da Mãe Misericordiosa, ela é um campo que as integrantes elas podem ser infiltradas ou não, você vai entender onde eu quero chegar, em organizações religiosas em que elas tentam trazer o papel da mulher como uma coisa divina novamente. E muitas dessas integrantes elas realmente são religiosas e outras estão infiltradas. Dizem que as cruzadas elas só foram feitas por causa dessa ordem, né? A Ordem da Mãe Misericordiosa fez os homens brigarem entre si para que eles, enfim, para que essas organizações fossem destruídas, na verdade, né? E então nós temos a Irmandade, que ela objetiva guardar os territórios europeus, é uma dos Ku Klux que tem menos ligação com os outros continentes, e eles buscam principalmente influências políticas em relação aos direitos das mulheres. A Irmandade conta com muitos parentes que são despertos, ou seja, são magos, e eles também, homens, tá? E eles também têm influências políticas ali que ajudam as Fúrias Negras. O Templo de Ártemis, ele também é um campo Ku Klux europeu, e ele é um pouco mais primitivo, e ele vai ser mais marcial. Ele é conhecido justamente porque as Fúrias Negras, compostas desse campo, elas lutam com arco e flecha, uma referência, não vou dizer óbvia,
mas que é muito lógica em relação a Ártemis. E elas têm uma pegada mais mística também, enfim, que não é tão descrita aqui no livro. A gente só vai ter mais informações mesmo na terceira edição, infelizmente. Então, por que colocar isso aqui? Pra você usar sua cabeça, talvez? É isso. As Filhas da Lua, elas são aquelas da América do Norte. É dito que as Filhas da Lua são muito parecidas com o Templo de Ártemis, mas elas têm um culto à Lua muito maior do que as outras Fúrias Negras. Principalmente porque são aqui da América, então elas têm um pezinho também nas tradições nativas da América do Norte, em que elas fazem esses rituais com a lua, são muito mais místicas, é o campo mais místico que existe dentro das Fúrias, e elas também têm esse zelo entre os parentes, que são os lobos, os homens, e existem despertos aqui dentro desse campo, que também ajudam nas politicagens, enfim, nos rituais e coisa e tal. E por fim nós temos as Bacantes, que são aquelas que dão exatamente a fama, a imagem daquelas deusas, divindades que eram dadas como criaturas cruéis. Por exemplo, a deusa da destruição, a Kali, ou então Tiamat. Nós temos uma personagem de Vampira Máscara lá em Blood Hearts, da Hilary Britton, que eu já falei desse livro. Justamente essas personalidades que são dadas como mulheres cruéis, que são ligadas à morte. Porque aqui as Bacantes, elas... diferente do que a história dada pelos homens, as Bacantes elas são um grupo que usa vários entorpecentes para que o seu estado de fúria seja o mais completo possível, e elas fazem rituais e assembleias, e elas se enfurecem de verdade, e os festins delas são os mais agressivos possíveis. É dito que as Bacantes, na verdade, as suas integrantes, elas são compostas de pequenas parcelas dos outros círculos, dos outros cúmulos que existem dentro das Fúrias Negras. E além disso, as Bacantes elas não são formadas exatamente apenas de Garou, nem exatamente só de parentes, mas também de mortais. Outras organizações que nós temos dentro das Fúrias são os cálices, o cálice externo e o interno. Enquanto o cálice externo ele é votado, dito que por mérito e merecimento, enfim, por direito, uma matilha ela é composta ali por votação, como eu disse, a fim de que possa comandar a tribo. E esse cálice externo ele é mais ligado às politicagens, enquanto o cálice interno ninguém sabe exatamente qual a função dele ou como esses integrantes são escolhidos. Aqui no livro eu achei muito mal escrito, muito mal explicado o que isso quer dizer. Eu até cheguei a ver a versão em inglês para ver se realmente tinha alguma falha de comunicação, mas não. Eles não falam como são eleitos, eles dizem assim, não é claro qual é o objetivo deles. Aí uma outra parte fala assim, eles são conhecidos porque eles pegam objetos, eles protegem os objetos sagrados de Ártemis que foram dados às primeiras filhas. Lembra das primeiras filhas lá das lendas que eu contei? Então, não se sabe exatamente o que o cálice interno faz. Mas a gente vai ver uma personagem do cálice interno daqui a pouco. A organização da tribo é uma coisa muito interessante. Eu comecei a ler um livro ultimamente, eu deixei o meu livro pra lá. Enfim, é um livro que é uma estudante de... Estudante não, né? Quando eu digo estudante é porque ela é uma formanda, uma doutora, uma especialista em psicologia. Ela é uma aluna de Jung. E se eu não me engano o nome do livro é porque é um livro em inglês. É Os Mistérios da Mulher. E ela vai falar justamente qual que é a questão da mulher dentro das religiões, por que existe essa ligação do feminino com, por exemplo, o tempo de estiagem, o tempo de colheita, e como que o papel da mulher ela é muito místico para a humanidade. Eu acho isso muito interessante. Eu estou lendo esse livro aí, estou no comecinho dele, não posso dizer nada. Mas onde eu quero chegar é que nessa organização existe uma hierarquia começando com as idades, né? Aqui é dito que existem os aspectos da mãe, e aqui o livro colocou como donzela a mãe e a bruxa. E na terceira edição ele dá mais informações sobre isso, mas só adiantando um pouco, a donzela seria o estágio antes de ser mãe, né? Que é quando a fúria ela aproveita da sua juventude, porque assim é esperado que em determinado ponto ela se torne mãe, sabe? Dá a entender isso, que eu me lembre. Depois o estágio da maternidade, e o da bruxa justamente da velhice, em que ela se torna uma vidente, uma conselheira. Bem interessante. E ainda falando sobre esse ciclo, voltando um pouco para a maternidade,
existe uma parte que eu achei muito interessante, que é uma parte que fala sobre os filhos as crianças, né, das Fúrias Negras, e ele vai falar algumas coisas que talvez tire as suas dúvidas, né? Lá ele vai dizer que os filhos homens Garou, os Garou macho, eles são dados para outras tribos, geralmente especificamente, na verdade, para os peregrinos silenciosos, os portadores da luz interior e os filhos de Gaia. Acredito eu que sejam o que elas mais tenham segurança e familiaridade para poder fazer esse tipo de doação, né? Outra coisa que eu também achei interessante é em relação a um detalhe que você tem no livro básico, você tem em alguns outros suplementos, você tem até mesmo na novel, no Drums Around the Fire, que ele martela muito nessa ideia do impuro macho, né, no impuro homem. Aqui no livro não fala nada sobre isso. Ele apenas diz que se você tem um impuro macho, uma fúria que dê à luz a um impuro macho, nós temos um caso de... Primeiro, por ser um impuro, já é um caso de exclusão. Por ser um impuro macho, então esse impuro vai ser muito mais estigmatizado do que os outros lobisomens, né? Principalmente um impuro normal. Então aqui não deixa claro se por esse fato elas dão ele embora ou não, mas elas simplesmente falam que é assim que eles tratam, mas não diz nada sobre impuros machos dentro da tribo, nada. Mas falando sério, o que você acha de homens dentro das Fúrias Negras? Independente do que eu disse no começo, o que você acha sobre isso? Falando agora sobre as assembleias elas são feitas por seria a mestre de rituais, que seria a Mistai, ou seja lá qual seja a pronúncia disso. E são apresentados 3 tipos, não de assembleias, mas de rituais que elas fazem. O primeiro deles é o Kuklokoros, Kuklochoros, enfim, eu não sei como é que fala, é do grego também. E é o círculo de dança, e aqui só diz que ele só é muito menos feito desde a época da Inquisição. E eu queria saber por quê. Porque se a Inquisição acabou, é aí que elas deveriam fazer de verdade, não é verdade? Aliás, é uma coisa ancestral que foi perdida por conta de uma atitude masculina, uma atitude do homem. Então, eu estou falando alguma besteira aqui, eu não entendi por que isso é menos feito depois da Inquisição. Enfim. E aí nós temos o Lacamegalês, também não sei qual que é a pronúncia disso aqui, mas enfim, seriam os grandes uivos, são feitas pelas fúrias solitárias, independente do que isso queira dizer. E aí elas duelam, elas se congregam, elas se aconselham, enfim, é isso. E por fim nós temos o Kunegezeon, acredito eu que seja assim que se fala, que é dado como a caça, em que elas fazem, se não me engano, uma vez por ano, e elas pegam um homem que tenha feito algum mal para a mulher ou para a Wild, a deusa, né? Eles raptam esse cara no começo, enfim, em uma assembleia, e aí quando chega o momento de fazer esse Kunegezeon, sei lá como é que fala, elas soltam esse cara, e aí então elas fazem ali os seus uivos, suas canções, saem para caçar esse cara, e então usam o sangue desse cara para poder alimentar novamente a deusa, porque é menos um opressor que serve ao mundo. Como diria uma amiga minha, mate um homem, né? E em cima de todas essas ações, as fúrias participaram do Impergium, as fúrias fazem essas caças aos homens. Eu acho interessante ressaltar algumas coisas da litania que me chamaram a atenção. Não exatamente o que está no livro, mas exatamente o que não está no livro. Existem 2 questões ali que me deixaram bem curioso. Que uma delas é que o primeiro quinhão de matança darás ao de posto mais elevado, ele simplesmente não tem descrição, tanto em português quanto em inglês, ele só tem o título, mas não tem uma descrição, e é isso aí. E outra coisa é que o não provarás da carne dos homens, ele simplesmente não é citado no livro. Então será que isso foi proposital, ou será que eles esqueceram de colocar essa parte? E se foi proposital, será que é pelo fato de que elas não falam sobre isso e que muitos homens são devorados por conta desses rituais que eu acabei de descrever aqui pra vocês, e elas não tocam nesse assunto? Ou então foi simplesmente ups, esqueci de colocar isso aqui. Então fica a sua reflexão.
E uma coisa muito legal que eu achei é que o livro ele discursa por diversas vezes sobre a importância não da mulher em si, mas ele fala como que a fúria, por ela ser uma fúria negra e ela ser uma mulher lobisomem, uma mulher garu, como que ela deve encarar esse fato dentro da realidade dela, né? Porque é nesse momento também que ele vai falar sobre os relacionamentos com os homens, é nesse momento que vai falar que elas não odeiam os homens, mas o contato com ele é limitado e que os relacionamentos amorosos eles devem ser controlados, mas não porque é com um homem, mas qualquer outro relacionamento, porque o dever de uma fúria negra, ela está além dos sentimentos, além de qualquer coisa dentro da cama. O dever da fúria negra está com a mãe, está com a vingadora de Luna, a vingadora de Gaia, como a flecha de Ártemis, entende? Ela é uma guerreira de verdade, e todas essas coisas elas devem ser secundárias, e não exatamente que um afeto com um homem vai ser um problema, mas que ela tem prioridades. É claro que elas escolhem seus parceiros de uma forma muito criteriosa, existe até mesmo um ritual que eu vou colocar na Droga de Página, na Droga de Insta, para vocês darem uma olhada, que ele vai justamente classificar um homem para ver se ele é um parceiro digno para ter um filho de uma fúria negra. Muito interessante. E sobre esse papel de feminino e coisa e tal, eu acho muito interessante como eles se colocam, principalmente nessas três facetas da mãe, que é a donzela, a mãe e a bruxa, como mesmo eu, sendo homem, entender como que esse ciclo dentro das Fúrias Negras é importante, talvez tão importante quanto dentro dos Filhos de Gaia, mas os Filhos de Gaia talvez a participação masculina, talvez não, né? A participação masculina ela é muito maior, e aqui nas Fúrias Negras elas têm essa coisa, principalmente por ser o nome Fúrias Negras, que estarem completamente ligadas a essas, como eu disse, essas divindades, essas deusas ligadas à destruição, à morte, e ser uma mulher, porque a mulher ela também representa a vida, o renascimento, e estar ligado à morte, então nós temos o papel da Fúria Negra como um ciclo completo. Então essa simbologia toda, ela é muito importante para você entender como que é ser uma Fúria Negra, e esse percurso de idade, e esse percurso também que vai sair de um Cliat até um ancião, e tudo que uma Fúria Negra tem que viver para ela viver um ciclo completo dentro do que era ser uma guerreira de Gaia, né? Ser uma Garu fêmea, uma Garu mulher, né? Eu acho isso muito interessante. Isso é só uma pequena parcela do que eu talvez tenha entendido do que o Phil Brucato junto com a McLaughlin eles quiseram dizer aqui no livro, mas eu fiquei muito contente com essa mensagem, né? Eu sei que ainda tem as considerações finais, mas eu gostaria que, se você que manja muito de feminismo e estiver falando alguma merda, por favor, deixa um comentário aqui embaixo também, pra você aí, bom, não me esculacha, né, pô, eu respeito em primeiro lugar, mas você pode falar aqui que merda que eu estou falando, que provavelmente eu devo ter falado alguma merda aqui, que essa droga aqui eu só falo merda, gente, então fala aí qual que é uma das muitas merdas que eu falei, beleza? Dentre as Fúrias Notáveis, eu tenho 4 ou 5 que devem ser denotadas. Na verdade, a primeira que deve ser denotada seria a Iona Kingslayer e o Teiresias o Sábio, que eles são integrantes lá do cairn da Seita das Visões Antigas. Eu falei sobre esse cairn lá em Cairn's Place of Power, então dá uma olhada no vídeo, ou então você pega para ler o livro, é muito interessante, vale super a pena. É um cairn na Grécia, e esses dois integrantes, eles são 2 dos 4 integrantes desse cairn, porque existe um lugar muito importante dentro desse cairn, não fui eu quem disse, que é chamado Útero, e esse útero é um lugar em que eles guardam itens mágicos, né? As desbravadoras piram, e esse lugar justamente é protegido, e ele conta com a Iona, que ela é uma integrante do cálice externo, e a gente tem esse Tiresias, que ele é um impuro macho. Ele foi resgatado na Segunda Guerra porque, enfim, ele era um impuro, ele foi sequestrado pelos nazistas, foi torturado e ele acabou ficando cego. Mas essa cegueira dele trouxe visões para ele, e tem um lago lá super foda dentro desse cairn das Visões Antigas. Esse cara tem umas visões muito loucas. E essa Iona, ela é uma mina foda, ela é uma mina, se não me engano, de 70 e poucos anos, e ela é uma
puta guardiã desse cairn. Esse cairn fica escondido, conta com essas estrigas, que esses estrigas eu esqueci de dizer, é como são chamados esses parentes homens ali do templo de Ártemis. Templo de Ártemis não, da Irmandade, são as estrigas. E elas contam com a ajuda dessas estrigas para que essa ilha na Grécia ela seja escondida politicamente e fisicamente também, né? Tem todos esses rituaizinhos para deixar lá um lugar escondido. Bem interessante. O segundo destaque é justamente a Marika Bra. A Marika Bra é uma personagem que vocês vão ver muito no lore de Lobisomem. Na verdade, não muito, mas vocês vão ver ela a partir da segunda edição. Ela é uma personagem ali do quadrinho que vai estar com o Albert e o Evan Curupassado. E ela vai se tornar integrante da matilha do Albert. Se você não sabe do que eu estou falando, tudo bem, acontece. É que, bom, enfim, vai chegar o momento que eu vou explicar exatamente do que se trata isso. Mas a Marika Bra, ela aqui no livro não fala, mas ela é uma Teurge. Ela é uma integrante das Amazonas de Diana, mas ela é uma integrante das Amazonas de Diana, mas ela é urbana. Ela caça o Wyrm dentro da cidade. Ela protege os indefesos e coisa e tal. Ela tem uma academia de defesas pessoais em que ela acolhe as pessoas que ela defende e ensina essas pessoas a se proteger. E é isso. Mais informações você vai encontrar ao decorrer dos livros, né? Mas é uma personagem importante. Só estou denotando ela aqui porque ela é do lore mesmo. Se ela não fosse, eu não falava. Depois nós temos a Althea Banslayer, que ela seria uma lupina que ela luta contra o Wyrm justamente na região do Oriente Médio. A grande parte das ações dela é justamente contra os opressores, as mulheres que vivem ali no Mediterrâneo, né? De uma forma bem ampla. Ela é uma lupina de 3 pernas, ela perdeu uma das patas em uma mina terrestre. Ela é integrante do círculo do cálice interno. E ela anda com uns parentes, que seriam outros lupinos, que eles são capazes de dar baforadas de fogo. Assim dizem as lendas. Mas eu só destaquei ela aqui também por causa disso, mas eu não achei nada de interessante. E nós temos a Volsheka Bahuri, que ela é uma fúria negra, ela se encontra no Alasca. Ela está lá justamente para defender a causa defender os lobos que são caçados ali na Alasca, porque os lobos já estão em extinção. Isso é uma pauta que eu levantei lá em Cairn's Place of Power também, quando eu falei sobre o cairn da Filha Chorosa, que é dos Garras Vermelhas. E pelo fato dessa Fúria Negra estar lá, pode ser uma chance de você fazer ali uma conexão bem bacana, né? Caso você tenha interesse. E por ela estar lá, num lugar de frio e gelo, e ela ter essa capacidade de lidar com os ventos e com as tempestades, as pessoas acham que talvez ela tenha alguma ligação com os Wendigo. Quem saberá? Bom, o livro ele também fornece algumas descrições das fúrias pelo mundo, mas esse é o ponto negativo que eu tenho agora. É uma coisa que na verdade me deixou meio decepcionado. Nós temos um nome bem óbvio do feminismo, que é a Frida, e aqui no livro ele simplesmente diz o seguinte, que os lugares de luta feminista mais fortes são a América do Norte e a Europa, e são os lugares em que as mulheres são ouvidas de verdade. E os outros lugares eles são dados como de terceiro mundo, que a situação é extremamente triste, e que, enfim, o movimento feminista só consegue prosperar basicamente na América e na Europa, o que é uma grande falácia, principalmente não tem nada a ver com o contexto da época, porque nós estamos falando de 94, e o bicho sempre pegou aqui na América do Sul. É só você pegar alguns livros de história para você saber como que a mulher ela tem se imposto para conseguir o seu espaço desde sempre. Não desde sempre, mas desde muito tempo. Então, eu acho injusto falar principalmente do livro de Fúrias Negras e tratar outros lugares desta forma, né? Mas White Wolf sendo White Wolf, os outros lugares são simplesmente, enfim, outros planetas. É foda. Fora isso, o livro também traz novos dons, novos rituais, novas qualidades, novos totens, enfim, algumas dessas coisas eu vou colocar na droga de página, na droga de Insta, ok? Não tenho mais o que dizer exatamente aqui nas considerações finais. Foi uma grande revisita, fiquei muito feliz. É um livro que eu não pegava há muito tempo. Eu adoro as epígrafes desse livro, porque elas refletem muito o que é a visão, de uma forma geral, do que a mulher deveria ser se elas não se impusessem na sociedade.
Então essas epígrafes elas colocam pequenos trechos de falas ou os trechos mesmo de livros em que as pessoas simplesmente diminuem o espaço da mulher. E essas citações vai desde um rockstar como o Slash até coisas canônicas e religiosas como a Bíblia. Então, se você quiser ler e não leu, cara, você está perdendo tempo, esse livro é muito bom. Eu recomendo ele pra caramba. E eu acho que é isso, nós ficamos por aqui. A droga de canal se propaga pela droga de Insta, a droga de página e a droga de Twitter. Se inscreve nessa droga, compartilha nas suas mesas, suas redes sociais, onde você bem entender. Se você tiver alguma opinião, deixa aqui nos comentários. Claro, lógico, você é super bem-vindo para deixar uma opinião, desde que ela seja respeitosa e de bom senso. Lógico que respeite esta droga de Kearney e os integrantes que fazem parte da Assembleia. Tudo bem? E o próximo livro é sobre os roedores de ossos. Honre o ventre que deu passagem para você vir a droga deste mundo. E um grande abraço. Falou!